Sobre a questão do isolamento, que nós falamos agora há pouco, a gente vai falar agora com o professor Sérgio Lira, que é pesquisador da Universidade Federal de Alagoas. O professor está conosco nesse exato momento ao vivo, via live, logicamente, para trazer essas informações. É isso que a gente quer saber do professor, porque essa semana, inclusive, professor, o isolamento deu uma queda considerável. Chegamos a 39,9%, professor. Então, isso é um nível, por exemplo, até bem abaixo do que nós esperaríamos, por exemplo. Nós já chegamos até a 60,2%, 1% no último domingo, então no início do 21 de março, quando começou toda essa situação. O que é que tem acontecido? Esse isolamento é importante nesse momento agora em que o governo até acena a flexibilização, professor? Mais uma vez, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa noite. Boa noite, Wilson. Obrigado. Boa noite a todos os espectadores. É muito preocupante ver essa queda na taxa de adesão ao isolamento social. É sim ainda um momento em que a gente começa a ver, pelo menos na zona metropolitana de Maceió, uma resposta boa de diminuição do ritmo de contágio, mas ainda insuficiente. Então, nós deveríamos estar fiscalizando, agindo como sociedade para aderir ao isolamento social, manter patamares acima de 50% pelo menos de isolamento social, para garantir que todo esse nosso esforço, de 2 meses de isolamento não tenha sido em vão, que os casos não voltem a subir tanto. Os modelos mostram que é muito importante, que o isolamento social é fundamental para a gente não saturar a rede hospitalar. Então, a gente fica preocupado com esses anúncios de flexibilização das medidas de isolamento, num momento em que elas precisam ser mantidas, em que a gente precisa delas para que os frutos do isolamento amadureçam, para que a gente consiga dar passos seguros para uma abertura que não arrisque as vidas das pessoas, dos cidadãos. Isso só é feito com muito monitoramento, com medidas do tipo medidas de higiene, uso de máscaras, fiscalização do cumprimento das medidas de isolamento social e rastreamento de casos, com quarentena das pessoas, que elas sejam acompanhadas, tanto suspeitos como os casos confirmados, para que elas não contaminem as demais pessoas. Sem isso, pessoal, não é possível fazer uma reabertura segura. Nós vamos ficar com uma ferida mal curada, nós vamos ficar com uma doença que vai atrapalhar o dia a dia, e isso pode acontecer por muito tempo, se nós não sanarmos esse problema de maneira contundente agora. Muito bem. Professor Sérgio Lira, cadê o sinal do professor? Acho que é que nós perdemos o professor, é isso? Estou escutando. Voltamos, então. A internet às vezes não ajuda, mas enfim, agora estamos com você novamente conosco aqui. Professor Sérgio Lira, e tem uma crescente, uma preocupação grande nessa situação, porque, por exemplo, nós estávamos numa média de 47, 53 por aí, que não era ideal, mas era uma média razoável, inclusive falando disso de números no país inteiro. Então, Maceió estava, inclusive, entre os 5, 6 estados, inclusive, que tinham isolamento razoável. Com essa queda agora, essa inquietação das pessoas de começar a ir para a rua, e chegamos agora a 34%, por exemplo, isso é um problema sério, porque a gente tem esses números agora, mas essas consequências são daqui a 7, 8, 9, 10 dias, é isso? Exatamente. A gente só vê a consequência disso nos hospitais, na ocupação de leitos de hospitais, em cerca de 1 semana, 2 semanas, como você bem mencionou. Então, as nossas ações agora, vão se reverter daqui a um certo tempo, a gente não vê imediatamente. Perfeito, muito bem, professor. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, parabéns aí sempre pelos estudos e pela essa orientação importante de quem realmente passa os detalhes para que a população entenda da preocupação que nós estamos tendo com esse isolamento cada vez mais caindo. Professor Sérgio Lira, um abraço e mais uma vez obrigado pela participação. Obrigado, Wilson. Boa noite e até mais. Até mais. Boa noite. Obrigado, professor. Está aí o professor da Universidade Federal, Sérgio Lira, trazendo os detalhes, inclusive, sobre essa situação do isolamento social.